Esse é o Universo 53 Podcast, episódio número 2. Eu tô aqui com meu amigo Diego. E, Diego, o episódio de hoje é sobre o que mesmo? O nosso episódio de hoje é sobre Saint Seiya The Last Canvas Gaiden, volume 1, sobre o Albafica de Peixes. Olha só, vamos falar um pouquinho sobre o Lost Canvas. Antes da gente entrar no Albafica, vamos falar um pouquinho sobre o que é o Lost Canvas dentro do Cavaleiros do Zodíaco. O Lost Canvas, basicamente, tirando a parte, vamos colocar assim, como canônica do Cavaleiros do Zodíaco tradicional, feito pelo Kuramada, né? Ele é uma batalha do Hades antes da que a gente vê na série clássica. Ele é uma antes mesmo, e tem mais, como podemos dizer, tem o Gaiden ainda um pouquinho antes do mangá do Lost Canvas. Isso. Acaba sendo o Gaiden. Mas... são as histórias por trás da história principal do Lost Canvas. Isso, mas, por exemplo, esse volume é antes da história principal, mas depois vão ter volumes que vão ser depois da história principal do Lost Canvas. Então, o Gaiden... Sim. Tá, e agora, só pra gente povoar, o volume 1 é sobre o Albafica de Peixes, né? Então é sobre o Cavaleiro de Peixes. Isso não importa agora. Em vez disso, parece que o responsável pela armadilha está bem ali. Sejam bem-vindos, espectros. Quem é você? Eu sou Albafica, Cavaleiro de Ouro de Peixes. E aí eu quero te perguntar uma coisa. Quais são as diferenças do Albafica que a gente vai falar aqui pro cavaleiro que, sei lá, que a maioria conhece, que é o Afrodite, assim? A principal diferença deles, uma coisa que fica explícita, assim, ele foi abandonado, né? O Albafica foi abandonado onde tem as rosas vermelhas. É deixado, digamos, numa casa próximo após a casa de peixes. E lá é composto das rosas vermelhas demoníacas, que são venenosas. O Albafica, ele foi abandonado quando a gente, pra todo mundo que assistiu o Cavaleiro Zodíaco clássico, atrás da casa de peixes tem um jardim de rosas, que até por isso que o Afrodite ele deixa o Seiya passar lá quando ele tá lutando, porque ele entende, o Seiya, o Cavaleiro de Pegasus não vai conseguir passar pelo meu jardim de rosas. E aí o Seiya até não... Ele vai andando e desmaia lá no meio das rosas que eram venenosas. Então, aquela era a última barreira antes deles chegarem na sala do Grande Mestre. Então, se um inimigo conseguisse passar por todas as 12 casas, ele ainda assim teria aquele jardim de rosas envenenadas que, né, como última barreira até chegar na sala do Grande Mestre. E o Albafica, bebê, foi abandonado nesse jardim. Sim, e lá ele acaba sendo adotado e treinado pelo Rugones de Peixes, que é ainda um cavaleiro de peixes que só aparece no Lost Canvas Gaiden. Isso. É um pouco antes ainda. A nossa ideia é tentar falar de todos os Gaidens, começando pelo número 1 e assim seguindo. Né? E por que isso? Porque é uma desculpa ótima pra gente falar um monte sobre Cavaleiros do Zodíaco, né? Que é um assunto que a gente gosta de falar. E também é uma linha guia pra gente conseguir falar de todos os Cavaleiros de Ouro. É claro que quando a gente falar do Cavaleiro de Peixes, a gente vai acabar falando do Cavaleiro de Peixes da série clássica também. A gente vai... Tudo vai acabar se misturando, porque sempre vai ter as comparações, né? E vamos botar a ficha técnica assim, o Cavaleiro Zodíaco, o Lost Canvas, ele é um spin-off, não sei se não, acho que não é spin-off da série principal, mas ele é uma variação da série principal, ele é um filho dos Cavaleiros do Zodíaco, né? E ele é bem mais novo que o Cavaleiros original. Ele foi escrito por uma escritora, né? A Shiori Teshiori. Eu não lembro. O Lost Canvas que é de 2000 e pouco, eu acho, né? Foi publicado no Japão a última vez em 2011. 2011, isso o original. Depois, sei lá, teve mais alguns anos de Gaiden, né? Resumir, tipo, o Hades de tantos e tantos anos, ele reaparece. Ele ressuscita, assim como a Athena também ressuscita, né? No caso da Athena, num bebê. No caso do Hades, da Kasai, que a gente conhece do Cavaleiros Clássicos, ele vai lá e incorpora no Shun. E essas guerras santas, elas são cíclicas, então elas acontecem, aí passam não sei quantos séculos, acontece de novo e vai acontecendo. Então a gente está falando de uma guerra santa anterior à clássica, né? Anterior a que o Seiya e o Shun e o Yoga e os cavaleiros lutaram. A gente está falando
de uma Guerra Santa anterior, que é a Guerra Santa que o Xion e o Doko, né, o mestre do Shiryu, participaram. Então eles vieram dessa Guerra Santa. E o Gaiden ainda acontece, sei lá, momentos antes da Guerra estourar. Que é são as primeiras aparições das Sapuris e dos Cavaleiros Mortos lá, digamos assim. Dos Spectres. Cavaleiros Negros. Quer dizer, negros não, porque existem os Cavaleiros Negros na clássica, que são... Não, são os Spectres. São outra coisa. Os Spectres. Quando os Spectres vão aparecer. Isso mesmo. Tá, e o Albafica, ele então, como tu já falou, ele foi abandonado bebê no jardim, e o mestre dele, que é o Rugones, ele percebe que o bebê ele tá naquele jardim de rosas envenenadas e tá vivo ainda. Então ele percebe que aquele bebê ele tem resistência ao veneno das rosas de peixes, né? Daí, o que acontece? O bebê tá lá abandonado, daí em comparativo assim com o Seiya. O Seiya começa ele vai seguindo a escadaria até chegar, digamos, à sala do Grande Mestre, projeto com as rosas, e nisso ele desmaia. E se a gente for pegar ali o bebê, tranquilamente, lindamente, tipo, parece, sei lá, mas acaba tendo uma ligação com as rosas que elas não o afetam. Ele tem uma, digamos, uma resistência a isso. Sim, e o... Acaba sendo adotado e tendo como pai lá o Rugones. Isso. Que acaba virando o mestre dele e é o antigo Cavaleiro de Peixes. Não, e uma coisa assim que até vamos pontuar antes da gente começar a falar dele, dos Cavaleiros de Ouro. A série principal, ela falha um pouco em mostrar o quão grandiosos são os Cavaleiros de Ouro. Principalmente os Gaidens, eles mostram, tipo, um Cavaleiro de Ouro é isso aqui. Porque os Cavaleiros de Ouro, no Lost Canvas, eles são muito acima de todos os outros. E todos eles fazem coisas grandiosas. Isso aí é uma grande coisa que a autora consegue fazer, porque ela consegue fazer todas as lutas ficarem épicas. Seja por causa do diálogo, seja por causa das cenas. Ela sempre consegue. As batalhas dos Cavaleiros de Ouro sempre tem cenas épicas. E eles sempre fazem coisas épicas. Então nenhum Cavaleiro de Ouro no Lost Canvas morre por nada. Ele sempre morre fazendo algo grandioso, ou ele... Então, os Cavaleiros de Ouro eles estão muito acima dos outros, que é uma coisa que na série principal a gente não consegue ter isso, a gente não vê isso, né? Porque tem a saga das 12 casas, aí metade morre, e aí eles lutam contra os Cavaleiros de Bronze, e parece que os Cavaleiros de Bronze são mais fortes, ou têm a mesma força, né? Os Cavaleiros... Parece que na saga principal não importa muito a armadura. No Lost Canvas parece que isso é mais latente, né? Uma coisa que vamos colocar como principal, os Cavaleiros de Ouro no Gaiden, além do que tu mencionou, que tem momentos muito mais épicos e melhores construídos, digamos, do que o clássico, pelo menos a minha opinião, as pessoas podem acabar discordando, Sim, mas... é que eles têm ainda, digamos, uma mega técnica que os Cavaleiros principais ainda não chegam a ter. Tipo, os Cavaleiros de Ouro da saga clássica. Sim, isso é verdade. Isso eu acho uma coisa que... Tipo, eles têm uma técnica ainda única, que, digamos, é a última alternativa, né? Como a Albafica faz no volume 1, e inclusive até no volume que ele aparece no Lost Canvas, ele também utiliza, e no anime que também fizeram, que só tem as 2 temporadas, ele também utiliza, e tipo, tu fica olhando aquilo ali, e daí tu... vou fazer outro comparativo. Tu olha ali o Afrodite de Peixes, ele só tem, digamos, como a última técnica dele lá, a Rosa Branca, e nisso o Albafica tem as 3 técnicas que o Afrodite tem, e mais uma super técnica, que é, digamos, o poder final que ele tem. Sim. E isso eu acho que é uma coisa muito legal de, tipo, ele não tem só aquele básico, que nem, só vou fazer um comparativo, assim, tipo, o Cavaleiro, digamos, os signos, né? Tipo, o Aldebaran de Touro. O Aldebaran, na saga clássica, ela apanha pro Shido de Mizar, na parte, digamos, nos fillers lá de Asgard, e só tem o Grande Chifre. E já no Gaiden lá tem uma outra técnica muito mais poderosa lá, que futuramente nós falaremos. Mas é isso, os Cavaleiros de Ouro acabam sendo ânsia do que no clássico o protagonismo dos de bronze. Isso. E isso que os Cavaleiros de Ouro, se a gente pegar o Lost Canvas, eles não são... O protagonista é o tema, é o Cavaleiro de Pegasus, né? Então os Cavaleiros de Ouro, eles conseguem... Sim.
Eles não são o protagonista, mas mesmo assim, eles têm os momentos épicos deles. Então, o fato dos Cavaleiros de Ouro serem muito mais poderosos, terem momentos épicos, não diminui o protagonista, nem o protagonista precisa diminuir eles, que é o que acontece, e isso aí é uma reclamação, muita gente tem, que pro Seiya ser mais forte, ele diminui os outros, né? E no Lost Canvas isso não acontece. E tu falou, tipo, de o Afrodite não ter a técnica, ou o Aldebaran não ter a técnica que o outro Cavaleiro de Touro do Lost Canvas não tem. Uma coisa que faria sentido é que, como a grande maioria dos Cavaleiros de Ouro do Lost Canvas acaba morrendo, né, no fim da guerra, não sobraram cavaleiros para passarem as técnicas para frente, né? Porque no Lost Canvas a gente vê o treinamento de vários Cavaleiros de Ouro, o mestre passando a técnica pro próximo. Então, sei lá, se o Xion e o Doku treinaram todos os outros Cavaleiros de Ouro, o Xion e o Doku não dominavam todas as técnicas dos 12. Então eles passaram, sei lá, o básico para cada um ali. Então faria até sentido os Cavaleiros de Ouro da saga clássica não serem tão poderosos quanto os Gaiden, porque eles não tiveram o treinamento que os outros tiveram. É claro que aí vai chegar aí alguém que não gosta do Lost Canvas, vai dizer, não... Pelo menos pra mim, acaba não sendo, digamos, não acaba diminuindo. Um não diminui o outro. Mas, sei lá, o que eu tava fazendo esses dias era olhar a série clássica e principal e... sei lá, era uma coisa da minha infância. Sim. Eu lembrava que era extremamente grandioso, extremamente mágico. E daí, tipo, eu comecei a olhar, nossa, era o que tinha na época, então vamos relevar. Era o que tinha de diferente e o que animava. Sim. E, tipo, era uma história bem mais rasa. Daí, pra analisar com... Também foi a evolução do tempo, né? Tipo, o Lost Canvas tem uma história extremamente mais densa e um pouco melhor, e bem melhor construída. Sim, principalmente os personagens. Tanto que até acho que agora na saga de Hades acaba isso, na construção dos próprios personagens. Na saga de Hades já começa a ter um boom muito maior na história do que na parte clássica. Sim. A saga de Hades clássica, na verdade. Não, se a gente for comparar a saga de Hades, que foi desenhada anos depois da original, ela já é uma evolução se comparar às outras sagas, né? Em questão de ritmo, de história, de narrativa. Então o próprio Cavaleiros Clássico foi evoluindo. E ele é um produto da época dele. Então ele tem os defeitos e ele também tem as qualidades da época. O Cavaleiros do Zodíaco é melhor do que muito anime que é feito hoje em dia, entendeu? Tanto pela violência das batalhas e sangue, não sei o que, bem ou mal isso é legal numa luta, né? E pro contexto. Aí tu pega um Cavaleiros do Zodíaco que tenta ser, tipo, sei lá, que nem o Ômega ali, muito infantil, não dá certo. Ou que nem o Cavaleiros da Netflix também, que também acaba sendo muito infantil, né? Então se a gente pegar o clássico e comparar com esses dois exemplos que eu disse, o clássico é muito superior. Agora o Lost Canvas consegue, do jeito dele, prestar muita homenagem ao clássico e atualizar o clássico, né? Ele atualiza. Um Cavaleiro de Ouro, quem sabe, deveria ser mais assim, né? Ele não diminui o clássico, ele homenageia e atualiza. Isso que acho que faz a gente gostar tanto do Lost Canvas, né? Sabe, certa vez eu ouvi uma história a respeito do Cavaleiro de Peixes. Como todos sabem, antes de chegar aos templos do Grande Mestre e de Atena, é preciso atravessar as 12 casas do Zodíaco, cuja primeira é a de Ares, guardada por mim. Cada uma das casas é protegida por um Cavaleiro de Ouro, de acordo com uma das 12 constelações do Zodíaco que o rege. Dentre estas 12 casas, a de Peixes é a última e é a que leva diretamente à sala do Grande Mestre. Para impedir a passagem de intrusos, existe um jardim de rosas diabólicas entre a Casa de Peixes e o Templo do Grande Mestre. As rosas diabólicas são flores altamente venenosas, que não permitem a aproximação de ninguém. Para conviver com essas rosas venenosas, o guardião da Casa de Peixes precisa possuir um corpo imune a esse veneno. E o Albáfica conseguiu se fundir de forma tão perfeita às rosas, que dizem que seu sangue se tornou tão venenoso quanto as flores que cuida. Na parte da história mesmo do Albáfica, ele encontrando um garoto que está sendo atacado por espectros e acaba salvando o garoto. Sim. E com isso ali o garoto tenta agradecer, tipo, se aproximar, sei lá, dar um abraço, encostar no... dar um tapa
na mão da criança com uma capa para não encostar nele. Ele tem, digamos, para ele o sangue dele é tão venenoso que inclusive encostar na pele dele pode matar uma pessoa. Acaba salvando o garoto, mas o garoto fica bem assustado com a reação, mas ao mesmo tempo bem extremamente agradecido. Daí, com isso acaba se desenrolando para Básica ainda voltar pro santuário, ter a aparição lá do Xion, e ele evitar o toque de qualquer pessoa. Essa que é quando, digamos, ele recebe a missão dele para enfrentar a primeira estrela de espectros que aparece. Isso aí que tu falou é muito importante, que é o fato que isso é algo importante para o personagem, para a construção do personagem do Albáfica, é que ele, assim como o mestre dele fazia antes, ele é um cara que ele se isola de todo o convívio, né, ele não chega perto das outras pessoas, ele não se envolve com outras pessoas porque ele tem medo que o veneno dele machuque as outras pessoas. E isso era uma coisa que o mestre dele batia muito no treinamento, né? O mestre dele falava, tu não pode errar nenhuma flor, tu não pode errar nenhum ataque, porque se tu errar um ataque tu pode acertar um inocente e espalhar o veneno e matar, né? Então o mestre dele falava pra ele, cada ataque que tu erra é um inocente que morreu. Então isso foi algo que a vida inteira dele, tanto o mestre dele carregou isso de não chegar perto das pessoas, não se envolver com as pessoas. E aí, depois que o mestre dele passou o poder pra ele, que agora até vamos conversar um pouco sobre como é passado, né? Como antes era passado o título de peixes, né? De um cavaleiro pro outro. Ele acabou recebendo isso, que é um poder e também é algo que, né, ele tem que afasta ele das outras pessoas, né? É meio que uma dádiva / maldição. Que na verdade o que acontece? Após o treinamento é feito o elo vermelho. E nada mais é do que um laço de sangue. Um ritual sanguíneo que o Rugones acaba furando o seu dedo e eles ficam fazendo as transferências de sangue por conta do dedo. Uma, para o Albáfica começar a resistir ao veneno. Sim. E criar resistência e posteriormente poder utilizar esse sangue venenoso como um último recurso. Dessa forma é transferido, digamos assim, a última técnica, que eu tinha falado antes de ter ensinado as técnicas exclusivas para os cavaleiros que vieram posteriormente. Isso acaba refletindo depois na morte do próprio mestre do Albáfica, que o sangue do Albáfica ficou tão forte ao veneno e ficou com um veneno tão mais potente que acabou matando o mestre dele. Isso, o que eles dizem é que só um dos dois ia sobreviver a esse ritual, né? E aí, isso antes de começar o ritual, Sim. O mestre dele já tinha percebido que a chance do Albáfica se tornar um cavaleiro de peixe muito mais poderoso, né, era bem maior. Então ele já tinha notado que o Albáfica tinha um potencial muito maior que o dele. Então ele falou, eu vou passar os meus poderes pra essa criança, pra esse garoto, porque ele vai se tornar um cavaleiro de peixes muito mais forte do que eu sou. E como ele já tem a resistência ao veneno, e aí o ritual, que nem tu falou, o cavaleiro de peixes, que é o mestre dele, foi ficando cada vez mais fraco, até ele receber todo o poder do veneno e gerar um veneno mais poderoso. E aí, como a gente falou, ele é encarregado de enfrentar, né, a aparição de espectros numa ilha. E aí, o que ele encontra? Ele encontra um cara que lembra muito o mestre dele nessa ilha. Sim, tanto que quando ele encontra o mestre, tipo, ele fica num estado catatônico ali, tipo, já, digamos, vendo uma subimagem do mestre dele. Isso. Daí ele chega nessa ilha dos curandeiros, que tem um curandeiro que cura qualquer coisa. E de certa forma, para ele também é uma possibilidade de curar o sangue venenoso dele e ele, digamos, abdicar assim a solidão. Sim. E nisso, antes de mais nada, antes de chegar nessa ilha, novamente ele acaba encontrando o garoto que ele salvou e eles partem para essa ilha como o garoto como guia dele. Sim. Que ele já, no que eles encontram essa pessoa, ele é um discípulo do curandeiro principal. E nessa hora que ele encontra esse personagem, que o personagem é um curandeiro e ele cura a doença das pessoas dessa ilha, nessa hora tu já percebe que
que esse personagem ele já ele já foi pensado para ser o contrário do Albafica. Ele é o Nêmesis do Albafica. Porque o Albafica tem o sangue venenoso, por mais que ele seja um herói, né? Ele tem medo de machucar as outras pessoas, e esse cara não, ele usa as plantas pra curar as pessoas, então as pessoas chegam perto dele e saem curadas. Então ele já é o contrário do que o Albafica é, né? Exatamente. Tanto que é isso, primeira coisa que acontece é as pessoas com pragas, extremamente um estado de saúde decrépito, praticamente, elas milagrosamente, com a utilização das ervas e, digamos, do poder dele, acaba curando milagrosamente as pessoas, tipo, voltam a ser novas. Ao longo do que a gente for falando, a gente, digamos, já pela história já dá pra saber que não é bem assim, né? Sim, sim. Até porque se ele chegasse na ilha e o cara fosse bonzinho, não tivesse problema nenhum, não ia ter porque ter a história, né? Exatamente. E aí, não, como a gente falou que ele olha pro cara e ele vê uma imagem do mestre dele, e depois ele acaba descobrindo que esse personagem é o Luco, né? Mestre Luco, que eles chamam. O Luco, é. Eles percebem que... Aí ele acaba descobrindo que ele é irmão do mestre dele, né? E esse personagem se tornou um curandeiro porque um dos objetivos dele seria curar o irmão, né? Sim, e nisso acaba dando uma densidade para a história. Sim. Pô, um é veneno e o outro quer ser o antiveneno ali. Sim. Pô. Basicamente ele foi para essa ilha estudar muito, pesquisar muito sobre as ervas, para poder tirar o veneno do sangue. Tanto que lá ele acaba, no que eles chegam na casa do Ruko, eles têm muitos lírios brancos que acabam, digamos, fazendo o efeito que ocorreu no Seiya com as rosas vermelhas, os lírios brancos fazem o Albafica desmaiar. Ah, sim. É, sim. E com isso acaba, esse jardim branco de lírios acaba afetando ele ao ponto dele desmaiar e relembrar o treinamento, e com isso relembrar como foi o elo, ter todas as informações de, é isso, nunca erre um golpe para não acabar matando uma pessoa com veneno, não mate um inocente. Seja, digamos, seja quanto perfeito. Os Gaidins, eles são usados para desenvolver os personagens de ouro, né? Então toda essa história, até o vilão, tudo nessa história é pensado para desenvolver o personagem do Albafica, né? Então ele não vai enfrentar um cara que não tem nada a ver com a história dele. Não, ele vai enfrentar o cara que é irmão do mestre dele, que o poder do cara é o contrário do poder dele. Então tudo na história, né, tende a bater de frente com a personalidade do Albafica, com os poderes dele. Então toda a história é construída para desenvolver o Albafica. Sim, é basicamente uma história para contar como, digamos, além de contar como o Albafica se tornou o cavaleiro, dar uma razão para ele ser da forma que ele é. Pô, além dele ter a solidão e, digamos, depois aceitar as pessoas ficarem mais próximas dele, quanto a tudo que ele acaba se tornando na construção do personagem. E então, como se sente sem a proteção de suas rosas venenosas? Você deve estar se sentindo como uma frágil rosa venenosa abandonada em um campo devastado. Não é mesmo, Albafica? Ou, quem sabe, uma flor frágil e impotente. Vamos falar um pouco que aí, em algum momento, começa a influência do Hades na história, né? Que é o pacto que esse mestre da ilha faz com o Hades, porque ele quer curar as pessoas, e aí o discípulo dele pega uma doença, que aí a gente já não sabe se é uma doença que foi, né, provocada intencionalmente pelo Hades pro cara fazer o pacto com ele ou não, né? Pode ser que sim, fica em aberto, né? E aí ele faz o pacto... Uma estrela maligna que acaba marcando o local, né? Isso. É bem provável que é isso, essa estrela maligna, vamos usar essa estrela para acabar podendo fazer a gente ter um espectro potente no local. Para assim aumentar o exército dos mortos. Isso, e o Hades usa o Luco principalmente para isso, para aumentar o exército dele. Então todas as pessoas que ele cura se transformam em espectros do Hades, viram aqueles minions do Hades lá
são os soldados comuns, assim, do Hades. E ele acaba criando esses soldados, né? Exatamente. Ele, digamos, esse lírio branco faz uma falsa cura, à noite eles se tornam em, digamos, zumbis, mortos-vivos, minions. Sim, então, na verdade, ele é o encarregado de aumentar as tropas do Hades, né? Exatamente, ele vai aumentando o exército, digamos, mais fraco, né? Não são espectros de categorias acima, mas são espectros de nível inferior. Sim, mas já... E nisso, com isso também, o Ruko de Dríade acaba controlando digamos, as plantas num geral. Sim. Tanto que os golpes dele, ele utiliza raízes de árvore, as rosas piranhas não têm um efeito contra ele. Sim, sim. Ele consegue controlar, prender o Albáfica. Então é isso, ele é extremamente o anti-Albáfica. Pode acabar com meus braços, minhas pernas ou o que for, mas eu não deixarei que você avance mais um passo sequer! Incrível! Está disposto até a quebrar seu próprio braço para resistir ao meu marionete cósmica? Está preparado para ter seu corpo todo despedaçado por mim? Interessante. Sim, e a gente falou bastante da personalidade da Albáfica, não tem como não comparar. Aí a gente pega, tipo, por exemplo, o Afrodite, que o discurso do Afrodite é o quanto ele é lindo e não sei o que, e as rosas são iguais a mim, biriri bororó. Olha a diferença da construção de personagem. De novo, quando a gente tá falando bem do Lost Canvas, não quer dizer que a gente não goste do Cavaleiros original. Muito pelo contrário, a gente chegou no Lost Canvas porque a gente gosta muito do Cavaleiros original e queria mais daquela história, né? Então, mas olha a diferença de complexidade entre os dois personagens, né? É isso que a gente diz, o quanto os Cavaleiros de Ouro no Lost Canvas, eles são mais bem desenvolvidos e estão num patamar em que os Cavaleiros de Ouro mereciam estar, né? Tanto quanto personagem quanto por poderes. Não, e também é isso. Tipo, o alto escalão dos Cavaleiros seriam os Cavaleiros de Ouro. Sim. Tá, por mais que tenha o protagonismo do tema de Pégaso, do Seiya e dos outros, né? Ele acaba colocando um porquê dele ser um Cavaleiro de Ouro e o porquê dele ter tanto poder. Sim. Por mais que, digamos, o tema tenha toda uma evolução até chegar à armadura suprema e ser o Salvador, ali mostra o porquê de um Cavaleiro de Ouro ter a sua força e receber o título de um Cavaleiro de Ouro e ainda assim tu não poder negar o quanto ele é forte e o quanto ele acaba sendo carismático, o quanto ele te chama a atenção. Sim, e tem várias cenas do Lost Canvas que, sabe, que o tema tá num perigo, ou o tema encontra um inimigo muito mais poderoso, e surge um Cavaleiro de Ouro e vai lá e salva ele, né? Fala assim, não, segue em frente aí, que esse problema é muito maior, deixa que eu resolvo, né? O tema passa por vários momentos em que tem inimigos muito mais poderosos e surge um Cavaleiro de Ouro e resolve, entendeu? Então tem uma diferença de poder, né? Os Cavaleiros de Ouro, eles chegam num momento em que, sei lá, que tá tudo perdido e fazem algo épico, né? Eles nunca estão ali por nada. A batalha deles, a presença deles sempre faz uma diferença incrível, né? E a cada sacrifício de um Cavaleiro de Ouro na história faz a guerra avançar, né? Então a Athena vence por causa dos Cavaleiros de Ouro, né? Cada sacrifício, cada grande ato que eles fazem, né? Isso passando os Gaidens, não os Gaidens, mas passando o momento em que a gente chegar no Lost Canvas e for falar do Lost Canvas em si, a gente vai falar de vários momentos desse. Sim, na verdade, eles, digamos, pra mim, ao menos, os Cavaleiros de Ouro são as quebras de barreira no Lost Canvas pra continuidade, assim, aqui eu resolvo, segue. A mesma coisa, sei lá, quando o Seiya tá saindo da casa de peixes, o Shun fala, não, eu vou lutar, tu segue. Sim. Não temos tempo. No Lost Canvas é isso, os Cavaleiros de Ouro vão ali pra resolver um problema grande, dada a circunstância. E é isso, eles acabam, pelo menos não vou nem mencionar como Gaiden, mas como Lost Canvas mesmo, os Cavaleiros de Ouro acabam sendo extremamente carismáticos. Sim. E tipo,
pelo menos a primeira vez que eu li e assisti, tipo, eu fiquei assim, tipo, deslumbrado. Nossa, isso sim é o Cavaleiro de Ouro, era assim que eu queria ter visto. Então, que a gente falou, não desmerecendo o clássico, mas aquilo ali pra mim impactou tanto que foi algo assim, nossa, era isso que deveria ter sido os Cavaleiros de Ouro. Sim. Tanto que depois até saiu lá a Alma de Ouro lá, mas mesmo assim ainda tenho... O Alma de Ouro, faz tempo que eu assisti, eu lembro que tinha alguma coisa ou outra legal, mas ainda assim o Alma de Ouro, se a gente for comparar até com o clássico, ele não tem... Ele é mais um fanservice, assim, ele é mais um grande comercial pro jogo do que uma história boa mesmo, assim, tu dizer, nossa, que ressuscitaram os Cavaleiros do Zodíaco agora, sabe? É uma história que vem do nada, acaba do nada. Eu posso falar que faz tempo que eu assisti também, acabei assistindo pelo Crunchyroll lá, episódio por episódio que saía. E é mais ou menos isso. Digamos, na verdade é para integrar de fato a parte de Asgard na parte dos Cavaleiros. Ao meu ver, digamos, seria isso. E mais um fanservice mesmo, tipo, os Cavaleiros de Ouro clássico, eles não são tão fracos assim. O Soul of Gold é um... Eles não apenas fecharam o Cavaleiros de Bronze. O Soul of Gold é um fanservice de sei lá quantos episódios tem, 14, 12? É um fanservice de 12 episódios ali, entendeu? São 12 episódios de fanservice. O Soul of Gold é mais ou menos isso aí. É ruim, é bom? Não tô dizendo que é ruim ou que é bom, mas ele é isso, ele é um grande fanservice. E que bom, eu prefiro que eles façam, né, vários Soul of Golds do que um Ômega ou que esse do Netflix. Na verdade é isso. Se a gente for colocar como um patamar, na verdade as novas que saíram, nem o Ômega, Netflix, acaba sendo mais para trazer novos fãs, mas acaba afastando, digamos, os fãs antigos. Pelo menos é o que eu acho. Na verdade, eu acho que eles tinham que tentar fazer uma coisa mais homogênea para agradar ambos. Sim. Tem toda a questão de não ter mais sangue, não ter tantas outras coisas, que embora em muitos outros mangás e animes acaba tendo, acaba, tipo, essas séries mais clássicas acabam ficando mais light, digamos assim, um pouco mais leves. O Soul of Gold... E, na verdade, é aquela coisa clássica de ver sangue, ver as outras coisas, ver o porquê o porquê da evolução do personagem, tipo, uma decaída. Vai caindo um pouco a violência e caindo um pouco o grau das histórias também. Mas isso acontece também com o Dragon Ball Super, né? O Soul of Gold, ele tem uma pegada meio parecida com o Dragon Ball Super, assim. Eu não gosto tanto do Dragon Ball Super. Eu acho legal ali alguma coisa ou outra que acontece, né? Mas eu não gosto tanto do Super. Pra mim, não chega nem perto do Z. Eu acho que nenhum outro Dragon Ball que eles vão fazer vai chegar perto do Z. Mas o Soul of Gold, ele tinha pegada mais ou menos do Super ali, né? O Super, ele tem muito fanservice também, né? Sim, o Super tem bastante fanservice. E, na verdade, eu gosto as lutas do primeiro torneio, depois algumas partes dos Amazon também gosto, e do torneio de todos os universos eu acho bem legal. Mas é basicamente isso, tipo, acaba sendo um fanservice de ambas as produções. Sim. Né? Mas ainda acho que o do Soul of Gold acaba sendo meio que, tipo, o porquê isso está acontecendo? Nada detém o avanço dessas rosas negras. Parabéns por suportar o veneno e sobreviver ao jardim de rosas diabólicas. Mas agora, chegou o seu fim! Tá, então pra gente encerrar agora, vamos fazer que nem a gente fez no podcast anterior. Recomenda ele aí, ou não, né? Fala o que tu gostou e o que tu não gostou do mangá. Pelo menos assim, minha opinião, Lost Canvas Gaiden tem que ser lido, mas ainda assim, recomendo até ler online, entrar em dos mangás do Lost Canvas. Ao meu ver, é um bom mangá para se ter e ler. Aquele momento que você está assim, sem muitas coisas para fazer, vou dar uma lida aqui, vou ler o Lost Canvas. É uma boa leitura,
é uma história envolvente, digamos, um spin-off de cada cavaleiro. A arte da ilustração que o Gaiden e o Lost Canvas tem, pra mim, é magnífica. A aparência das armaduras são incríveis. Ainda acho as armaduras... E é isso, eles acabam te mostrando o porquê dos Cavaleiros de Ouro, a história de cada um, o início da Guerra Santa com a aparição dos espectros. E é uma história que vale a pena ler. As lutas são boas. Pra mim, o principal ainda assim acaba sendo 2 pontos principais. Além da história do personagem, é poder ver o desenrolar dele, a evolução dele, a criação dele, assim, e ainda assim as técnicas que ele tem de diferente do clássico. Inclusive são muito mais do que 2 principais que eu citei. E é isso, acaba lembrando e acaba saindo. Mas eu acho que tem que ser uma coisa... tem que ser um mangá lido. Que provavelmente muitos fãs, quem é fã da série clássica, acabou lendo ou conhecendo. Uma coisa que eu queria levantar do Lost Canvas é... Eles desenvolvem tão bem os Cavaleiros de Ouro, e os Gaidens ajudam nisso, né? Que a cada perda de um Cavaleiro de Ouro, como a gente sente na história, né? Putz, morreu aquele personagem que eu tava gostando tanto. E em Cavaleiros que, sei lá, que às vezes tu nunca ia imaginar que tu ia gostar tanto, que nem quando surge o Cavaleiro de Câncer, quando surge o Mine Gold. Tu já imaginou quando tu era criança que tu ia gostar tanto de um Cavaleiro de Câncer, tá ligado? Tem nenhum Cavaleiro de Ouro no Lost Canvas que diz, esse Cavaleiro de Ouro aqui não é legal, o jeito que mostraram ele. Ou, sei lá, que nem o Afrodite e o Máscara da Morte, eles são Cavaleiros de Ouro, mas eles são maus e é isso aí, não, sabe? Não tinha parâmetros, dava armadura pra qualquer um, não, sabe? Até não faz muito, mas eles são os defensores de Atena, mas um é um genocida que põe corpos, né, na parede da casa, né? E isso não tem no Lost Canvas, né? Não tem como tu não gostar. Todos eles são realmente heróicos, né? Todos os cavaleiros. E a gente também participou de uma saga porque tu lembra que a gente ia vários finais de semana na Jambô lá pra conseguir completar, né, o Lost Canvas, o mangá. Sim, a gente ia pra procurar basicamente o que a gente conseguiria achar do Canvas normal quanto do Gaiden, até depois eu ter conseguido encontrar os blocos fechados do Cavaleiros do Lost Canvas numa loja online. Basicamente isso, vamos no sábado lá procurar. Daí vamos garimpar o que consegue achar pra conseguir comprar a história. Sim. E agora tá sendo relançado numa qualidade muito melhor, né? Uma capa muito bonita, então quando sair os Gaiden vai ser muito legal ter a coleção deles completa. Inclusive espero que acabem sendo relançados os Gaiden na mesma pegada ali, da capa metalizada, das páginas, inclusive parecem ser um pouco melhores a textura da folha. Sim, porque as edições originais que a gente tem aqui são as folhas de papel, de quase papel jornal ali, né? Então é um mangá que não importa, ele com os anos ele vai se desfazendo, né? Ele vai se deteriorando, por mais que a gente cuide, né? Então essa é uma qualidade muito... Ele acaba amarelando, ele acaba desgastando. Isso. Diferente de, por exemplo, os mangás do Samurai X que saíram, que tem um papel muito melhor, né? Que é um mangá que vai durar muito mais tempo. O Berserker também tem uma qualidade muito superior, né? Então... E é claro, o ápice... O do Yu saiu. O do Yakusho também. Claro, o ápice seria se eles saíssem que nem tá saindo os Dragon Ball agora, encadernado, né? Com um papel ali é o melhor, né? Mas, não sei, dificilmente vai sair o Lost Canvas assim. O clássico tá saindo, mas ali seria o ideal. Então, é uma saga que a gente gosta muito. Então, a gente vai falar de todos os outros Gaidens, provavelmente. Até pra gente poder falar muito mais de Cavaleiro do Zodíaco, que independente de ser a saga clássica, ser o Lost Canvas, ou uma saga que a gente não gosta, o importante é a gente estar falando de Cavaleiro do Zodíaco, que é um negócio que a gente gosta até de falar das coisas que a gente não gosta dentro do Cavaleiro do Zodíaco. De tanto que a gente gosta de Cavaleiro do Zodíaco, e de tanto isso marcou a nossa infância e a nossa vida, né? Então era mais ou menos isso. Eu acho que os Gaidens, principalmente os Gaidens, até pra quem não gosta de Cavaleiros do Zodíaco, é legal de ler,
porque ele tem uma pegada completamente diferente. Eu acho que uma pessoa que não gosta do Cavaleiro do Zodíaco clássico pode pegar um Gaiden, ler e gostar muito da história, porque a pegada é diferente, né? Não, com certeza. E é isso. Vale a pena ler, vale a pena parar ali só 1 hora, 2 horas que sejam, que cada pessoa tem um tempo de leitura. Algumas pessoas acabam lendo, ficam admirando mais a arte, ver quadro por quadro com calma. E é isso, E a diferença, pra mim, é essa construção de personagens. É algo bem diferente do que a gente tem no principal. E vale muito a pena ser lido. Uma coisa que eles têm que fazer é aí, no próximo jogo dos Cavaleiros do Zodíaco, eles colocarem os Cavaleiros de Ouro do Lost Canvas, né? Nem que seja uma skin, ou sei lá, ou colocar o ataque, tem que fazer alguma coisa, porque às vezes a gente joga o jogo dos Cavaleiros do Zodíaco e fica com vontade, se o personagem fosse o Albatica, se o personagem fosse o Mine Gold, né? Eles tinham que, sei lá, fazer uma skin, um negócio aí que... Acho que o último que saiu foi o Alma de Ouro, mas podia sim sair e ser um jogo mais longo. Mas eu acho que acaba não saindo porque isso. Até a série do Lost Canvas foi descontinuada de animação. Sim. Se ela seguisse, seria um jogo que certamente compraria. Tanto que o jogo do Soul of Gold ali, dublado, é incrível. Isso, acaba sendo nostálgico. Inclusive, até eu queria ver um jogo do Dragon Ball dublado. Sim. Se o Kakarot, o jogo do Kakaroto ali fosse dublado, com certeza ia ser muito mais incrível. Não, se o jogo do... O jogo bonito. Mas se fosse dublado, ia ser aquele negócio que ia brilhar os olhos. Não, se o jogo do Dragon Ball fosse dublado, eu estaria jogando neste exato momento, entendeu? Eu não estou jogando o Dragon Ball, vou esperar baixar o valor, porque não é dublado. Se fosse dublado, eu tinha pagado os 250 que os caras queriam e ia estar jogando agora, entendeu? Do mesmo jeito que quando esse Cavaleiro... Feliz da vida, ninguém ia te incomodar, não estaríamos gravando, estaríamos jogando. Ponto. Do mesmo jeito que quando esse Cavaleiros do Zodíaco saiu, quando o Alma de Ouro saiu, o jogo saiu, eu comprei também. Foi no dia que saiu na loja, eu comprei, paguei lá a vergonha que eles me cobraram lá, que é um valor exorbitante. Cheguei em casa, joguei durante 1 hora e pouca, e aí teve uma chuva que acabou com Canoas e ficou uma semana sem luz. Mas tudo bem, mas eu tava com o jogo lá, entendeu? Sim, inclusive o jogo tá aqui, e eu tô jogando ele. Então, vai pra te ver, entendeu? Aconteceu ali, subiu um espectro em Canoas e não me deixou jogar o jogo durante uma semana, que a gente ficou sem luz e sem água.